E o próprio Banco Central tem trabalhado que, numa realidade de aplicativos no mundo do celular, no futuro você não vai ter um aplicativo fechado, porque se a informação sua ela é facilmente integrável, você pode juntar tudo num lugar só. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. E Cássio, me conta uma coisa. Hoje o papo vai começar em AI, deve ir para microlearning, para modelo de aprendizado e se vacilar vai aparecer futurologia. Mas é realidade. Tô certo ou errado, meu amigo? Tá muito certo, Marcel, é isso aí mesmo. E o papo não é só de AI de uma forma geral, como a gente está acostumado a falar, né, em termos de produção de conteúdo, em termos de auxílio ali no nosso dia a dia. É no mercado financeiro, inclusive, ou principalmente, né? E para isso a gente tem alguém que entende muito do riscado, porque está praticando no dia a dia, que é o Bruno Diniz, autor e sócio da Spiralen, essa consultoria em inovação que atua justamente no mercado financeiro, auxiliando empresas a lidar com esses desafios de um mercado em constante transformação. Bruno, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo com a gente. Valeu, Cássio, valeu, Marcel, é um prazer falar com vocês e acho que tem bastante coisa interessante para a gente trazer aqui para a tua audiência e elucidar bastante sobre os caminhos da inovação, sobretudo impactando o mercado financeiro, né? É isso aí. E para enriquecer esse papo sobre inovação, sobre mercado financeiro, a nossa Fabiana Amaral, diretora executiva de CX e Marketing aqui na Math. Fabi, muito bom ter você, como sempre, aqui. Muito bom, como sempre, estar aqui, animada para a gente falar desse papo e entender aí como que os bancos estão lidando com esses desafios. Vai ser muito legal. É isso aí. O Marcel deu ali um pouco do roteiro, que eu não confio muito, viu, Marcel? Não é em você eu confio. Eu não confio no roteiro. Que a gente adora escapar, né? Vocês, na verdade. Eu tento aqui puxar de volta e tal, mas eu adoro quando vocês escapam. Mas eu vou seguir um pouquinho do teu roteiro, pelo menos o começo dele, né? Vamos começar falando de IA generativa em finanças, né? Especialmente para finanças assistidas, né? Para a prática de finanças assistidas. Bruno, para onde está caminhando isso, hein? Legal, bom perguntar, Cássio. Assim, a gente está. É evidente quando a gente olha para trás, né, tudo quanto que mudou a nossa relação com o dinheiro, com provedores de serviços financeiros, principalmente aí nos últimos 15 anos, né? Se a gente puxa esse recorte, né, é difícil imaginar como é que era antes disso e o tanto de avanço que a gente teve depois, né? Então, a gente viu desde uma popularização muito maior do acesso a produtos e serviços financeiros. A gente teve vários elementos que foram incorporados nisso, o próprio Pix, né, como uma inovação, né, muito na camada de infraestrutura, sendo colocada pelo regulador, algo que tanto bancos quanto fintechs, cooperativas de crédito, enfim, todos os players do mercado beberam muito nisso, e foi transformador, né, trazendo cada vez mais pessoas para a forma de fazer o seu dia a dia financeiro totalmente digital, de uma forma móvel. E a gente está cruzando uma nova fronteira agora, que é a fronteira da IA generativa. E é mais maluco ainda pensar que todo esse fenômeno da IA generativa na mão das pessoas, né, de uma forma mais mainstream, ele está acontecendo desde o final de 22, né? A gente está falando aqui em 2024, isso nem completou 2 anos, foi final de 22, né? A OpenAI fez aquele barulho todo com o ChatGPT, e várias outras soluções da UI, a gente viu, enfim, tanto no ponto de vista de escrita como também de arte, né? Mas essa coisa é muito maior do que tudo isso. A nova fronteira, né, que eu tenho trabalhado e talvez pode parecer, né, umas pitadas de futurismo, mas se a gente parar para ver que em 1 ano e pouco já viu tanta coisa, quem viu os vídeos recentes que a OpenAI está soltando no produto, acho que chama Sora, né, se eu não me engano, já ficou embasbacado, né? Então isso vai resvalar em vários Genial, segmentos, um deles o inclusive. mercado financeiro, né? Então essa próxima fronteira que eu tenho visto fora de tudo que a gente já vê de inteligência artificial
tradicional, né, como por assim dizer, sendo aplicada dentro, né, do back-office, né, da parte aqui que você não vê muito dentro das instituições financeiras, o fenômeno que eu proponho, que é até objeto aí de artigos recentes que eu tenho escrito, são eu chamo de finanças assistidas, né? Que é exatamente isso que você perguntou. O que isso congrega, né, pessoal? Ao longo de muitos anos, a gente já vem vivenciando a parte de agentes de voz, né? A gente tem vários agentes de voz cada vez mais avançados, né? Mas a gente está chegando numa fronteira que, quando você coloca o componente de inteligência artificial generativa, você começa a ter muito mais sofisticação na forma como você pode interagir com com esses agentes, né? E se você ainda colocar mais uma camada nisso, que é a parte dos óculos aqui de realidade aumentada, você de fato vai poder ter uma espécie de Jarvis, né? Para quem já viu o Homem de Ferro aí, uma espécie de Jarvis te acompanhando e tendo a capacidade de ter a informação da internet, ou a inteligência coletiva, que eu posso dizer, porque ele está conectado nesses modelos de dados, né? Tendo condição de entender o contexto do que você fala, entender suas preferências e entender, graças à visão, ao que está sendo mostrado no display, né? E cruzado aí com geolocalização, saber onde você está e contextos gerais do ambiente. Então, quando você converge tudo isso, a gente tem condição de fazer coisas incríveis, né? Desde você estar andando na rua, olhar um prédio, bater um papo com esse agente de voz, perguntar quanto que custa uma unidade ali, ele falar que tem unidade disponível, custa tanto a tanto, fazer um highlight visual de qual é a unidade, se bobear, se tiver sendo vendido em algum site, se tiver exposto em algum site de real estate, você faz um tour virtual, e ainda depois traz para você alternativas de financiamento. Então, essa é uma fronteira que pode parecer muito sci-fi, mas dado tudo que a gente está vendo agora, né, AI generativa, e a forma como grandes empresas de tecnologia, né, aproveitaram um timing para poder avançar no papo de realidade aumentada e realidade virtual, isso está próximo de acontecer, e aí só dando o último, talvez o último elemento disso, eu tenho chamado isso de finanças assistidas, porque a gente passa a ser, de fato, né, ter esse assistente com uma espécie de Jarvis ou de conselheiro 24 horas, a partir do momento que, se você quiser, pelo tempo que você quiser, com acuidade, contexto e conhecimento que não deixaria a dever nada a um agente humano que pudesse te aconselhar em diferentes tarefas que envolvem finanças também, dentre outras coisas, né? Então, alguns assustam com essa realidade, eu costumo ser um otimista em relação aos avanços que a gente vê, e, para ser franco, eu vi Homem de Ferro e achava bem interessante aquela dinâmica ali. Se a gente conseguir potencializar o potencial, né, o potencial humano poder ser elevado graças a esses assistentes, talvez a gente tenha uma coisa interessante para aproveitar. Bruno, quando a gente bateu o papo para montar a pauta, e tu trouxe a visão de assistentes, e aí eu fiquei com assim, vai ter gente que vai duvidar. Sem dúvida, e eu acho legal isso. Assim, vai ter gente que vai falar, não, isso não vai acontecer, não é assim. Aí eu fui atrás de conteúdo, porque já está acontecendo, essa é a real. Então, se a gente pegar uma coisa menos específica, porque um assistente virtual de finanças, ele é muito específico. Ele tem que estar contigo no teu dia a dia, ele tem que entender o teu comportamento de consumo, ele tem que entender o teu comportamento financeiro, né? Como é que você ganha, como é que você gasta, para ele poder te ajudar. Mas se a gente vai para um menos específico, que ele não precisa me conhecer tão profundamente, a gente já fazia isso. E aí eu peguei uns dados do Google, né? Não é dado de alguém que não está olhando. É um dado de um estudo do Google que ele compara as buscas. Agora nós vamos lá para o passado, assim, algo, né? O pessoal do Google Data, e ele compara as buscas entre janeiro a setembro de 2015, só no Brasil, e janeiro a setembro de 2017.
né? E vamos falando aqui, né, e de outro milênio, porque teve lá os 1.500 anos da pandemia no meio do caminho, né? Então, mas assim, nessa época longínqua, a gente já fazia algumas buscas pro Google para ele escolher e curar o mundo pra gente. E nesta comparação tem alguns, o termo o melhor é o que mais cresce. Se a gente pega o melhor azeite, por exemplo, a pessoa pergunta, quantas pessoas perguntavam qual é o melhor azeite? A gente tem um aumento de 143%. Só que aí fazendo cor ao que. Né, aí tem, óbvio, a melhor guarda-chuva, 188. Mas sabe qual foi o maior dessa lista que mais me chamou a atenção? Com 232% de Hum, incremento? O melhor olha aí. financiamento. Então, se a gente fizer uma Sim. linha do tempo apenas antropológica, a gente já queria isso. Então, estamos comparando ali entre 2015 e 2017, a gente já estava pedindo para o Google, que ele não trazia o melhor para mim, mas a gente já perguntava para o Google qual o melhor financiamento. E ele conseguia encontrar um influenciador, muitas vezes, que não conhecia a condição daquele que está perguntando, para tentar explicar qual era o melhor financiamento. Quando a gente traz e eu adoro o nome que a Microsoft deu, quando a gente traz um É isso. É. copiloto, né, para trabalhar com a gente, que é isso que a Microsoft está trazendo, né, é o copiloto do teu dia a dia, no Office 365, no Excel, no PowerPoint. Quem não usou ainda o Copilot, aconselho ele a dar uma brincada, entra na lista de espera e brinca no que dá. O de design já está liberado para fazer Copilot contigo. Mas quando a gente traz um copiloto que vai entendendo a tua vida, ele pode te ajudar a tomar decisão. E aí, gente, vamos pensar assim, ó, eu gosto muito de trazer o paradigma do que o AI generativo vai trazer. Até agora, a tecnologia era ferramenta. Ela te ajudava a fazer algo melhor. Agora ela não é ferramenta, ela é teu parceiro de trabalho. Por isso que eu gosto do nome copiloto. Ela vai te ajudar a tomar a decisão. Ela vai trocar opinião para você poder tomar uma decisão. E muitas vezes, inclusive, aí entra uma coisa que é uma crença que eu tenho, tentando tirar da nossa frente, se você saber usar, aquela coisa de compartimentalização do conhecimento que a gente ficou com a vida, com o nosso modelo de formação. Então, eu só sei esse pouco de coisas, então aí já tem né, eu já tenho um problema para tomada de decisão, porque eu não sei o volume inteiro de informações, mas você pode ter um copiloto que te ajuda, a la Spock, já que a gente já trouxe aqui cultura pop, que vai trazer informações que você não estava pensando. E ao trazer essas informações, a tua tomada de decisão vai ser melhor. Ele vai te ajudar de forma mais ampla. Não é só uma ferramenta, é também uma ferramenta, mas prioritariamente alguém que está sentado do seu lado, ajudando a copilotar né, uma fração da tua vida, mas com uma visão talvez muito mais holística do que aquela que a gente é treinado para ter. Então, isto me leva para uma coisa que tal qual você, eu sei que a gente pode ter e vai ter um impacto em empregos, eu sei que a gente pode ter e vai ter um impacto né, como é que fala? Na separação de visão de mundo das pessoas. As redes sociais já criaram essa coisa de nós e eles, de cultura de ódio, mas a gente já sabe que isso existe. Então, talvez a gente seja uma sociedade que está preparado para enfrentar isso. Mas em alguns assuntos específicos de cunho direto, como, por exemplo, finanças, eu vejo que ele consegue nos trazer um nível de poder que antes a gente não tinha. De alguém que te conhece muito mais que teu E gerente de digo conta. mais, tá, Marcel? É um lance num nível, e a gente sabe que a IA generativa pode fazer isso, né? De você não só ter a resposta do que é o melhor, mas você pode perguntar, ok, me explique por que é o melhor. E aí você tem uma aula, você tem um coach financeiro ali, você tem toda uma educação em tempo real, consumível ali, no detalhe, para Sim, você, entendi por que é melhor. Não é simplesmente, né, e aí eu acho que talvez seja o medo de muitas pessoas, né? Sempre quando a gente extrapola para os limites da onde a gente pode levar uma tecnologia, a gente também pensa, falando em cultura pop, né, em Black Mirror, né? Como é que é? Poxa, a gente agora é bonecão manipulado, né? Enfim, a gente é só olhar o que já é a realidade, como você falou. A gente tem a ciência de tudo que pode acontecer. E também, obviamente, nesse mundo de finanças assistidas que eu estou falando, né, que é uma camada disso, acho que finanças é transversal para tudo. Você vai fazer uma compra, envolve dinheiro, se envolve dinheiro, a gente tem condição de trazer um elemento aqui de finanças, né? Então tem um pouco disso.
Então, a gente tem essa possibilidade. Outros questionamentos vão acabar surgindo quem são os maiores players hoje que lidam com assistente de voz ou que estão produzindo os devices, ou mais do que isso, os ecossistemas de óculos de realidade aumentada? São os Big Techs, né? Então, meio que um filtro que já acontece numa realidade hoje do mundo dos apps, do mobile, né, do celular, que tem esse filtro das Big Techs, certamente você vai ter esse filtro delas de novo, vai pagar pedágio para elas, para você ser uma das soluções que vai estar embedada na hora que ele vai recorrer para poder analisar quais são as melhores opções. Você está ali no pool para ser consultado. Então, assim, como isso vai funcionar no background tem muitas nuances, assim como tem muitas nuances no mundo hoje que a gente vive, que é movido a apps em muitas instâncias, né, do que a gente precisa e utiliza. Mas é muito claro e muito fácil a gente imaginar que a gente está indo para esse caminho de copilotos, como a gente está falando aqui, que a Microsoft também adotou de uma forma muito interessante esse nome. E se a gente parar para olhar, né, assim, no final do dia, Marcel, Cássio e Fabiana, a gente sempre teve, não sempre teve, mas na história recente, tivemos ferramentas para nos assistir em algumas coisas. A calculadora, por exemplo, né? A calculadora se você parar para pensar, tirou da gente um tempo que a gente consumia para poder né, fazer os cálculos, né? E, enfim, você tem um assistente cada vez mais sofisticado esses cálculos. Né? A partir do momento que a gente vem evoluindo com isso, um assistente como calculadora, agora com o chat GPT a pessoa vai escrever, principalmente as novas gerações, no mundo onde se tem chat GPT, as novas gerações vão aprender a escrever baseado nisso, a entender, a bolar o prompt, a ter cada vez mais um senso crítico em relação àquilo que está vindo e como isso complementa uma linha de raciocínio dela. Né? Então, isso terá impactos. E também, daqui por diante, com AI generativa acoplada a todas essas outros mecanismos tecnológicos para facilitar nosso dia a dia. E, novamente, fazendo a referência ao Homem de Ferro, quando você vê ele tem um diálogo com o Diabo. Diabo, por favor, aumenta isso. Faz essa proposição aqui. E se eu considerar tal variável, tal, tal, tal. Então, você está batendo um papo, você sabe as premissas básicas em relação ao tema, até para você conseguir ter um papo de alto nível com uma inteligência artificial para te ajudar na tarefa que você está precisando. E nisso a gente vai dialogando e chegando numa conclusão, que eu acho que esse é o grande ponto, chegando a conclusões, a resultados finais, muito mais rápido, com muito mais consciência, porque você pode perguntar exatamente a linha de raciocínio que chegou até aquilo. E aí, produtividade, né, não preciso nem falar, que explode a partir daí, né? E, Bruno, pegar um gancho no que você falou, você trouxe assim, ó, é um diálogo. E aí tu trouxe o exemplo do Homem de Ferro, que eu acho ótimo, porque é um diálogo, mas ele normalmente faz Exato. perguntas. E a gente, para fazer o copiloto acontecer, a gente tem que fazer perguntas. Então, quem está nos ouvindo fala assim, tá, mas Marcelo, você está falando que não é uma ferramenta. Eu disse, não é só uma ferramenta. É também, mas é principalmente um copiloto. Só que ela tem que começar como uma ferramenta. Na calculadora, a gente pergunta o resultado da conta. Nele, as perguntas têm que ser maiores. Então, quem quiser, eu preciso fazer um curso, qual curso de AI? Antes de um curso de AI, a gente tem que aprender a fazer pergunta. E aí eu vou deixar aqui na descrição do podcast o link de um livro que eu acho muito bom e que agora ele está muito, para mim, mais poderoso, que é O que as escolas de negócios não ensinam, do José Salib Neto e do meu amigo Sandro Magaldi. Ele tem um capítulo inteiro que é a habilidade-chave de hoje, fazer perguntas transformadoras. Acho que são essas 40 páginas sobre como é que se faz perguntas transformadoras. E sabe o que é o legal disso? Isso é OpenAI. Isso é pré-revolução. Era só porque era importante fazer pergunta para você conseguir entender o cenário de forma mais completa. Então, hoje fica ainda mais importante. Vou deixar o link aqui porque vale muito a pena. O que você acha, Fabi? Vale a pena para ele fazer pergunta hoje? Nossa, hoje a principal habilidade vai ser essa, porque não adianta você achar que, assim, se você não souber formular bem as perguntas, as respostas vão vir bastante distorcidas ali e pouco condizentes com a realidade, né? Eu acho que isso nossa, uma habilidade chave de ouro aí. E, inclusive, vem se falando muito disso, né? Uma coisa, Bruno, que eu ia te perguntar, assim, a gente está falando aqui, né, do segmento financeiro, onde
tem muita competição, tem muita disrupção, tem muitos desafios ali quando a gente fala também do surgimento de muitas fintechs, o desafio ali dos bancos também mais tradicionais, né? Então, trazendo tudo isso que vocês estão falando, né? Tudo que surge, acho que tem uma questão de como, em que direção os bancos, né, principalmente esses mais tradicionais, que eles são mais enraizados em pontos que às vezes são mais burocráticos, às vezes seguiam outras, outras regras ali, né, porque eles existem há muito mais tempo, como que eles precisam se reinventar nesse mercado tão disruptivo? E um adendo, né? Aqui a gente está falando de AI nessa relação com o cliente final, mas a gente sabe que isso também aporta muita eficiência quando a gente está falando de coisas que ficam ali no backstage do banco. Então, a parte de risco, a parte de análise de perfil, né? E realmente, como vocês mencionaram ali, potencializa, eleva muito mais essa potência humana. Bruno, conta a sua visão. Que direção que você entende que os bancos precisam seguir? Maravilha. A gente viu, né, ao longo dos anos, sabe, uma adaptação das instituições em relação ao contexto da forma como a experiência financeira ela passou a ser consumida ao longo do tempo, né? O maior exemplo que a gente vê na era pré-internet, totalmente offline. Você vai no ambiente físico, você tem aquela relação, você gasta um tempo danado, fricção é absurda, né? Nas relações de qualquer coisa que você precisasse fazer em relação à sua vida financeira, né? Maravilha. Entrou a camada da internet. Aí vem o internet banking, né? Então já dá uma camada de simplificação na forma de consumo, mas sempre com aquela tela, as ofertas, enfim, já é um salto absurdo. Mais uma camada de como consumir. Aí foi quando, a partir do momento que a Apple trouxe o iPhone e tudo que o ecossistema do iPhone traz para as relações do smartphone, né, das pessoas, desde internamente, né, como você monetiza a cadeia, como que quem desenvolve o software precisa entender o nível de UX simplificada e intuitiva para o consumidor acessar, clicar com o dedinho fácil, não precisar fazer um curso em nenhuma empresa de informática para poder aprender a lidar com aquilo. Tem que ser fácil para uma criança utilizar, né? Mas ainda tem essa camada, essa fricção onde você navega, né? A navegação ela acontece ali no aplicativo. Instituições vêm se transformando à medida que essa experiência é diferente. Mesmo com a experiência mobile já, desde da década de 2010 ali já consolidada, a gente ainda viu um player elevando isso. Foi quando, por exemplo, né, a gente viu aqui no Brasil o Nubank trazendo uma série de simplificações, de melhorias ainda nisso e que acabou fazendo com que o mercado todo também subisse a barra. E agora a gente está caminhando para essa realidade de finanças assistidas, onde temos vários outros elementos tecnológicos, onde a sociedade vai ter que lidar com essa abstração, mais uma abstração na forma de lidar com, de interagir, consumir produtos e serviços financeiros. E aí, lembra que, na realidade, a gente tem uma realidade de navegação dentro do desktop, isso faz uma navegação no celular, e agora é um bate-papo, e num contexto de vida. Então, quando a gente pensa nisso, os produtos e serviços financeiros que aos poucos estão sendo embedados, que a gente fala, né, eles estão sendo abstraídos, eles estão sendo embutidos em jornadas, mas em jornadas digitais, você passa isso para jornadas de vida. Então você tem sua vida, o seu dia a dia, e que não é uma interação com o espaço, e você tem a necessidade no contexto, no momento, e o que vai acontecer ali por trás é onde as instituições e quem está ofertando vai ter que entender como que eu me plugo nesse contexto, nessa realidade contextual, de uma nova experiência, de uma nova forma de experiência de se consumir produtos e serviços real-time ali. Então, a gente tem muita adaptação para acontecer, e como isso vai se dar na prática, a gente ainda está vendo, até porque as empresas que constroem esses ecossistemas, elas estão trabalhando isso, sejam aquelas que estão, né, seja a Meta, que tem os seus devices, acabei de ver agora que a Huawei também está entrando no ambiente de device,
assim como, né, o device de AR e tudo mais, a realidade aumentada, na verdade, Augmented Reality. Também temos a Apple, e a partir daí a gente vai ver como esses ecossistemas vão sendo criados e como tudo isso vai se conectar com o dia a dia das empresas que são o backbone disso, que estão trazendo a solução. Mas o que eu falo é que a grande mudança está na forma das pessoas interagirem com o consumo, não só de produtos e serviços financeiros, porque acho que é super transversal, como eu falei com vocês, ele toca todas as outras áreas, mas com outras coisas que você faz no dia a dia, e como isso vai ser chamado para acontecer. Não vai fazer mais sentido você ter que parar para poder acessar um aplicativo específico de uma instituição. Inclusive, várias empresas já estão trabalhando na era pós-app, né, matando todo esse contexto do app, porque a fricção pode ser considerada para as próximas gerações uma fricção muito grande para um contexto onde já existe tecnologias que suprimem, que abstraem essa fricção. Como isso vai estar na prática? Bruno, Não eu fiquei sei. curioso. Por onde que eu vou acessar então? Só. Conversacional, né? Você vai estar com a instituição, você pode chamar, talvez, a instituição com que você Mas trabalha. por quê? Por um WhatsApp da vida ou algo do tipo? Conversacional, por exemplo, você está com o teu óculos, né? Com óculos, tá bom. É isso Então, que eu queria eu entender. tô O falando do device, de qual device, device a gente está falando? Exato. Assim como, por exemplo, toda a experiência mobile que a gente teve, né? Ela não matou a utilização que a gente tem do Internet Banking. Nós estamos trazendo uma nova camada que traz um salto de experiência, e junto com esse salto de experiência tem todo um rearranjo Tá. de como as instituições, e os players, enfim, as empresas vão ter que ser acopladas nesse ambiente onde você vai estar tocando o seu dia a dia e tendo as demandas do seu dia a dia para poder ser assistido pelas diferentes empresas, as diferentes ofertas que você tem no seu dia a dia, né? Isso não vai matar. Posso trazer uma aspas aqui, Claro. Cássio, só para quem ficar desconfiando, até, desculpa, Bruno, rapidinho, eu fui pegar a data aqui certinho, é de novembro do ano passado, tá? Abre aspas, não vai mais ter app do Bradesco ou do Itaú em até 2 anos, fecha aspas. Essa frase é do Tá. Roberto Campos Neto, cara. A Presidente do tecnologia Banco já está aí. Central, até agora, enquanto gravamos, ele ainda é e- presidente do Banco Central. Então, assim, é que, primeiro que com o OpenAI, talvez tu possa fazer tudo de um app só. E depois que o OpenAI Open Banking. com Open Banking. E ainda assim, por que tem que ser o device do banco se a gente está indo para múltiplos modelos de isso aí, device, perfeito. entendeu? Eu quero ser atendido. Então, essa coisa do só na minha propriedade vai acabar. E aqui não é mais uma ponta do. Aqui a gente tá falando. Eu só quis pegar aspas antes do Bruno continuar, para quem tá ouvindo não ficar achando que é. Não, isso aqui é loucura na cabeça do Bruno. De jeito nenhum. Nós estamos falando isso que o órgão regulador, que né, durante anos e anos e anos, ele ficava falando não, não, não e não, não pode, ele mudou inclusive, o seu modelo de atuação. E ele passou você pode fazer isto, e você deve fazer essas outras coisas. O Pix não foi uma opção. O Pix foi, vocês vão fazer, ponto. Open Banking não foi uma opção. Então, eu acho que, inclusive, o órgão regulador está puxando esse modelo com inovação absurda. Desculpa, Bruno, eu só precisava trazer isso porque, como tu tava num nível de abstração alto, eu tinha medo da galera achar que, não, esse cara tá louco, e não tá, não. Eu interrompi perguntando do device, que eu fiquei com essa curiosidade, porque o conceito que vocês estão trazendo aqui está muito claro e faz todo sentido. A gente sente a coisa indo por esse caminho, é fácil enxergar, né? Não é aquela coisa, o Bruno está falando algo aqui que eu não consigo concordar porque eu não enxergo. Não, tá claro, né? Aliás, assim, a maluquice, para mim, começa, né, com o que a gente está vendo em São Francisco agora com o Vision Pro. Né? Os caras andando na rua, matando mosca lá, espantando mosca, né? E em algum momento a gente vai olhar para as fotos das pessoas ali no metrô, ou em alguma sala Exato. com a cara no celular e falar, isso é velharia. Né? As crianças de hoje vão falar, nossa, como era engraçado, a gente ficava olhando pro celular. Vai todo mundo ali fazer alguma outra coisa, né? Desculpa, Bruno, eu só queria entender qual é o device nisso. Maravilha. E, inclusive, só puxando esse ponto, assim, que você falou da experiência, isso, se a gente olhar ali para os anos de 2010, ali, se eu não me engano, 2012, um pouco antes de 2012, o Sergey Brin, né, que é um dos fundadores do Google, ele teve a epifania dele para criar o Google Glass, que foi um produto que não, à frente do seu tempo, né, que não sei quem lembra, né, parece um óculos Sayajin. Você coloca aqui, ele tem um negocinho num olhozinho aqui, onde você podia ter a realidade aumentada.
E a epifania dele foi de andar nas ruas e ver as pessoas com a cabeça encurvada, olhando para baixo no celular e não vendo o mundo. Falei assim, não, mas por que que eu não posso mesclar o mundo que ele está vendo com as informações ou o que ele está buscando dentro de uma caixinha que ele está olhando para baixo? Né? Então já se tinha esse questionamento e, enfim, a gente vai mudar o paradigma e várias empresas estão apostando nisso. Mas eu acho que foi bom, Marcelo, você dar o passo para trás, porque assim, vamos lá, é que eu estou falando de uma próxima fronteira que a gente está vendo que depende, de certa forma, vai ser alavancada, né, juntando AI generativa com realidade aumentada e várias outras coisas que vieram antes, como o próprio Open Finance, para poder trazer tudo isso. Mas na realidade hoje, né, no mundo, considerando o mundo dos celulares e dos aplicativos, a gente já tem um processo acontecendo, a gente está no mundo de dados, cada vez mais isso acontecendo, se pacificou o entendimento sobre o nosso poder sobre os nossos dados, dados financeiros, dados quaisquer que sejam, existe uma tipificação legal para isso, aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, e tudo isso dá estofo suficiente para que a gente tenha iniciativas como o Open Bank e Open Finance, que você citou aqui, que ele também advoga em relação a você ter esse livre trânsito das suas informações nas diferentes instituições. E quando isso acontece, não faz mais sentido. Eu não posso mais ser preso pelas barreiras e os limites que os aplicativos nos impunham anteriormente. Né? Você tinha um aplicativo, você não comunica o dado de um aplicativo com o outro, não. Você tem o seu dado, você pode consolidar isso num lugar só. E o próprio Banco Central tem trabalhado que, numa realidade de aplicativos no mundo do celular, no futuro você não vai ter um aplicativo fechado, porque se a informação sua ela é facilmente integrável, você pode juntar tudo num lugar só. E você pode controlar a tua experiência financeira de uma tela, de um dashboard só. Aquela coisa de você ter que entrar no aplicativo de cada um para fazer uma coisa, isso vai se perder. Então, isso num contexto da interface que a gente já tem hoje, que é baseada em celular. Se você exponencializa isso para outras interfaces, você vai pegar toda esse racional que está sendo criado e vai explodir isso para um contexto onde a experiência é ainda mais potencializada por todos esses agentes que a gente está comentando aqui. Né? Então, assim, é um pouco sci-fi, mas é algo absolutamente possível, e o que talvez a gente tenha que aguardar para ver em quanto tempo isso vai acontecer. E a julgar pelos avanços recentes que a gente tem, eu não diria que seria mais do que 5 anos aí. Não mesmo, 5 anos é até uma margem muito boa aí que eu posso colocar para que a gente comece a ver esse ecossistema florescer. Né? Tudo isso passa pelo quê? Pelo custo desses devices, vai ter uma guerra agora, empresas entrando, preço baixando, mas o ciclo do celular, ele meio que já está ele tá dando espaço para uma experiência nova. E mais uma curiosidade que eu trouxe, inclusive em artigos recentes eu já escrevi isso, para quem não sabe de quando que data a patente inicial do Vision Pro? A minha vontade foi perguntar ao Gemini aqui, mas eu vou me segurar. 2007. Significa que o Steve Jobs, gente, ele estava vivo quando ele lançou, ele estava vivo quando a patente do Vision Pro foi colocada, a primeira patente foi criada. Então, o que significa isso? Em 2007 foi o ano do lançamento do iPhone. No lançamento do iPhone, que é o produto talvez mais transformador que a Apple teve, que mais vendeu e tudo mais, e que trouxe todo um ciclo de experiências, eles já estavam pensando o que seria o próximo salto que a gente teria em formas de você interagir de interface, interagir com tecnologia. Ou seja, né, assim, acho que a ficção científica já nos dá pistas ao longo do tempo do que é possível. E aí é uma questão do time de mercado, com vários elementos de infraestrutura, é um 5G, é um 6G, né, que vai permitir que tudo isso aconteça, a própria AI generativa, e essas coisas vão se acoplando para que a gente tenha um time ideal para que essas soluções aconteçam, mas elas já estão sendo pensadas por futuristas dentro dessas grandes empresas de tecnologia há um bom tempo. Bruno, e Marcel e Cássio, a gente falou de coisas aqui, eu vou fugir um pouco da pauta, porque eu fiquei muito curiosa em relação à opinião
de vocês. Assim, a gente até gravou recentemente um papo com o filósofo Eduardo Luft, né? Falando sobre como que vai ser o impacto na sociedade. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de perfis, assim, Brasil não é um perfil, um ponto, a gente tem zilhões de sotaques ali e a gente tem uma população bastante diversa. Olhando dados mais recentes, a gente sabe que, por exemplo, o celular é uma coisa que mais de 80% da população tem. Mas quando a gente vai para esses gadgets ali, esses outros itens bastante tecnológicos, isso não vai atingir tão rápido a população quanto foi, por exemplo, uma adesão ao Pix, que não dependia de mais nada, já fazia parte daquelas, né, do dia a dia daquelas pessoas e daquelas famílias, assim. Então, a minha pergunta que eu queria jogar aqui, e aí, Bruno, eu queria a sua visão, é como que você acha que vai ser essa adesão e essa, assim, como que você acha que o Brasil vai abraçar tudo isso? Visto que, assim, quando a gente fala Brasil, é muita coisa, né? Hoje a gente sabe que as Aham. pessoas, por exemplo, têm mais de um banco, mais de um cartão de crédito, etc. Mas a gente está falando, assim, tem uma parcela da população muito pequena que, de repente, são early adopters ali, ou até tem essa questão, vai ter toda essa curva de toda a parte de precificação disso, essa disputa ali para baratear esse tipo de equipamento, para daí sim chegar no momento. Será que essa curva ela cai antes, sabe, dessa adoção quando você fala Brasil, ou você entende que é algo que vai ser como o Pix? Que eu, assim, suspeito que ninguém esperava que a adoção fosse tão rápida como aconteceu, porque acho que nada, nada no segmento financeiro foi tão acelerado quanto o Pix, né? Exato, não, perfeita colocação. Assim, eu acho que a gente trazer esses elementos do que vai ser a próxima fronteira, ele não automaticamente faz com que o mercado todo vire, a experiência todo vire. A gente está vendo o nascimento de uma nova forma de se fazer as coisas. Eu gosto muito de uma frase de um autor de ficção científica chamado William Gibson, tá? Ele fala que é o seguinte: o futuro já chegou, ele só não está igualmente distribuído, tá? O que significa o seguinte: se a gente está olhando isso, obviamente que em grandes centros, em países com índice de desenvolvimento humano mais alto, com mais acesso, com mais renda, tudo isso vai chegar antes. E vai chegar antes e vai facilitar aí os desafios que alguns países têm, vão ser superados mais rápido. Por exemplo, a resolução de problemas fica mais rápido, produtividade vai aumentar em vários lugares. Assim como quando a gente compara na realidade que quem tem acesso ao celular e quem não tem, quem tem acesso ao celular consegue resolver várias coisas do dia dela muito mais rapidamente do que uma pessoa que, olhando novamente para o mercado financeiro, talvez não tenha o celular e tem que se deslocar até uma agência, tem que gastar um tempo em fila, tem que fazer. Então, tudo isso meio que acontece concomitantemente. Então, do mesmo jeito que se a gente olhar para alguns países na África, não temos várias coisas, várias infraestruturas e tudo mais. Então, eu entendo que tudo isso vai coexistir, mas, por exclusão, como eu falo, quem tiver acesso a certas experiências vai fazer o seu dia render mais, e tudo isso. E é uma questão de acesso, e a gente sabe que isso não chega uniformemente para todo mundo, como nenhuma tecnologia chega, né? Até no começo dos smartphones, nem todo mundo tinha. Muita gente, eu conheço, demorou para sair do dumb phone ali, do celularzinho, e até ele ocupar a posição que ele tem. Tem elementos de custo, tem elementos de infra, né? Dependendo de alguns lugares a gente não vai ter a infra de telecom que vai conseguir dar a capacidade de dados suficientes para que a pessoa consiga utilizar um aplicativo desse e a resposta e o negócio seja tão responsivo quanto se espera. Então, assim, ainda vivenciaremos esse mundo. Mas, novamente, como eu te falo, quem tem acesso a tudo isso sai na frente e o mundo a gente tem desigualdades no mundo e em alguma instância isso acaba sendo amplificado. Gente, mais uma vez, se vocês pararem em alguns fóruns de Twitter e tudo mais, tem várias pessoas utilizando as tecnologias de hoje para surgir um novo elemento chamado solo entrepreneur. São pessoas que basicamente tocam empresas com todas essas ferramentas. Ou seja, o que hoje, talvez, pessoas que não têm acesso ou não têm domínio de certas tecnologias, depende de 4, 5, 6 pessoas, tem gente com uma empresa de uma pessoa botando
uma grana interessante, fazendo mais faturamente do que muitas empresas com mais pessoal. E tudo isso tem a ver com saber utilizar a tecnologia, ter acesso à tecnologia, ter instrução. Também estou aqui para dizer algo que todo mundo já sabe. Essas tecnologias, de alguma forma ou de outra, acabam amplificando desigualdades que a gente já vê. Você tá, e ainda mais no nível de salto que a gente está. É a mesma coisa que alguém fazendo quase que na idade da pedra tentando lidar com algumas coisas e alguém em um outro momento com acesso a tecnologia quase que alienígena. Então, E tem outro lado também, né, Bruno? Porque assim, a gente está vendo um florescer de muitas tecnologias. E assim, elas também, entre si, não estão no mesmo nível de prontidão para ganharem escala, né? Usando ali o termo de tecnologia, ela ainda não cruzou o abismo. Então, eu quero só pegar assim, ó, tudo, 2007 eu acho que foi um ano mágico. Eu acho, não, todo mundo fala que foi um ano mágico. E a gente falou aqui já, a gente falou do iPhone, fez uma comparação ótima, mas 2007 não é o iPhone. 2007 a gente está falando do iPhone, a gente está falando da AWS, né, os web services da Amazon sendo lançado. A gente está falando do Netflix. Netflix foi lançado em 2007. A gente está falando do Spotify. A gente está falando do Dropbox. A gente está falando do Evernote, Airbnb, Slack, Stripe, Twitter e Instagram. Todos esses produtos, mas assim, o Instagram não explode em 2007. O Evernote não explode em 2008. Então, assim, tem um tempo de maturação também para essas ferramentas encontrarem o seu lugar nesse cosmos. E aí, Fabi, só colocando um pouco mais de elementos, eu não tenho dúvida, assim, a gente está falando muito aqui baseado no que a OpenAI está mostrando, mas não tem só a OpenAI, tem a DeepMind também, agora que veio também em 2022. A gente vai ter o Stability AI que vem em 2022, a gente tem Midjourney. Assim, juntando com tudo isso, a gente tem o Vision Pro, mas que ele é uma ideia agora de 23 praticamente. Então, esse momento agora, 22, 23, está surgindo muita coisa nova, né? Então, ele tá pegando a analogia que o Marcelo Pimenta adora fazer, que já teve aqui no podcast com a gente está jogando um monte de fruta diferente na bacia. Vai precisar um tempinho para se acertarem como elas cabem lá dentro. Então, vai caber, vai se organizar, né? Mas vai ter coisa ali que vai, bom, tem coisa que cai para fora, né? Vamos falar assim, se a gente voltar para mesmo para 2007, eu fui buscar aqui empresas que deram errado. A Square é de 2007, a Groupon é de 2007. E aí, Groupon deu super certo? Parecia que ia dar, mas não deu, não foi. Não foi aquilo tudo que estava prometendo ser. Foi muito barulho, muita gente queria que o Groupon funcionasse, mas não funcionou. Não é que não funciona. Por empreendedor até funcionou, ele fez um exit, ficou rico, mas como impacto social que a gente achava que ia dar, não deu. Então, a gente está no meio desta onda. E eu acho que a gente tem que ter consciência para isso. Tem gente que vai conseguir aproveitar a onda, aproveitar enquanto ela está subindo. Tem gente que vai aprender e aproveitar na hora que ela tiver para quebrar, para ganhar impulso. Agora, se fizer nada com uma onda vindo, a gente vai levar o caldo. Então, tem que ter, assim, ó, nada. A gente vai ter coisas de rápida adesão, vai ter coisas de lenta adesão. Vai ter, é assim que acontece. Tem só que entender que o lento para nós, hoje em 2022, não é o lento de 1980. E não é um lento também de 2007. É um lento que já é mais rápido do que era. Mas as coisas vão se acertando. Eu sei que a pauta não ia por aí, Bruno, mas me traz. Eu queria uma visão tua da sociedade nesse momento. Assim, como é que as pessoas vão aprender na velocidade que precisa aprender. Porque tem muita gente que olha e fica em pânico. Eu não sei, eu não sou uma pessoa de tecnologia. Esquece pessoa de tecnologia. As tecnologias agora são para pessoas, não para pessoas de tecnologia. Como é que você vê, não só as pessoas, mas as organizações olhando para os seus colaboradores e tentando habilitar para que essa massa toda que conhece do que ela faz consiga ajudar a surfar essa nova onda? Porque não dá tempo de fazer uma troca funcional, não dá. Não é do tipo, não, eu preciso contratar uma molecada. Não dá tempo. Você tentar fazer isso, os caras não sabem banco. Se souberem banco, não sabem o teu banco, já que a gente pegou aqui banco. E aí vai dar errado. Como é que você vê as empresas se preparando para isso? Não, boa pergunta. E só puxando um gancho do que você falou, a gente falou aqui de 2007, a gente está 17 anos depois falando dessas empresas que já tiveram o ciclo delas
realmente se compôs, e aí todas elas foram para o mainstream, aí cruzaram o abismo de adoção e estão aí, né? Você acha que vai demorar mais 17 anos para tudo isso que a gente está vendo, né? Obviamente, como você falou, muita fruta aí não vai dar em Aposto que nada, não. mas não vai ser 17 anos. O ciclo está muito apertado. Novamente, pessoal, volto a dizer, final de 22. A gente viu agora esses dias a ferramenta de vídeo aí que a OpenAI soltou, que falou assim, cara, você escreve uma coisa com um prompt. Qual o impacto que você acha que isso vai ter numa indústria de cinema? De storytelling como um todo, né? Quantas pessoas que tinham ideias boas na cabeça não conseguiam viabilizar porque era muito custoso você chegar no estúdio, viabilizar isso, enfim, a gente vai ter tudo isso. Mas o ponto é exatamente esse, o ciclo de aprendizado também está cada vez menor e o impacto que já vinha, o questionamento que já vinha acontecendo em relação à forma como a educação é trabalhada, né? Então, assim, os próprios cursos de graduação, né? Eu sou uma pessoa que, por um lado, eu entendo que alguns elementos de formação generalista são importantes, mas a velocidade com que você aprende em 4 anos, você chega no final, a coisa já está totalmente de um mundo, de um planeta é outro, né? Planejamentos de 2 anos, né? A empresa demorar 2 anos para soltar um produto, coisas que a gente via antigamente, não cabe mais. Então, é um momento de microlearning, a gente já viu várias empresas crescendo em cima disso, né? Provedores aí de techs, trabalhando isso. A gente tem empresas que estão fazendo isso com bastante qualidade. Mas mais do que isso, acho que vai ter que mudar na mentalidade das pessoas e as próximas gerações talvez vão saber fazer isso um pouco mais rápido, porque é a mesma coisa de você nascer no mundo da internet. Eu nasci antes da internet, imagino que alguns de vocês também. Então a gente viu a transição. Quem nasce já dentro da internet já tem uma outra forma né, outra configuração aqui de fiação da sua mente, né? Então é aprender a desaprender, né? Também tem isso, né? E o quão rápido você consegue atualizar isso. Para organizações é complicado, a gente vê vários esforços, até nas universidades corporativas e tudo mais, mas é aquilo, cara, assim, é o lifelong learning que a gente sempre, que eu sempre falo muito, e não tem jeito, a gente vai ter que criar esses mecanismos para aprendizado. Muitas vezes, parar para pensar, e eu vi esses dias, tá? Com toda essa indústria de curso e tudo mais de educação que a gente tem visto, se hoje você consegue puxar, hoje, tá? No chat GPT, crie um curso para mim do tema tal, qual elemento eu tenho que ver, quais os links eu tenho que ver, você se autoeduca. Como que as próximas gerações, ou as empresas vão, em algum momento, até fazer a curadoria disso, ou elaborar um curso para treinamento da sua equipe com informações daquele momento, né? A gente tem um delay ainda da base de dados do GPT, né? Mas e quando isso fechar esse gap, ficar quase tempo real? Saiu uma coisa agora, você já manda ele criar um curso para você. E aí vem um assistente de voz, ele dá o curso para você inteiro. Cara, assim, é muito maluco você pensar para onde isso vai, como as empresas, seja de educação ou as empresas que precisam educar os seus funcionários, vão ter que mudar, vão ter que acompanhar isso, e como isso vai se dar na prática. Tá? Vai ser muito interessante quando passar uma semana de um produto novo estar no mercado, você poder chegar com uma ferramenta dessa de IA generativa e pedir para ele bolar um curso e você fazer esse curso tentando aproveitar o máximo do potencial da ferramenta, porque isso vai ser possível. Enfim, não dá para dizer para onde vai, mas certamente a forma como a gente aprende vai mudar, e a forma como a gente vai buscar esse conhecimento também já está mudando e, enfim, vai ser Ia amplificar ainda falar mais isso, esse já E processo. acho que mudou, né? E a gente vê, inclusive, Já mudou. você falando agora, né? Inclusive, quando a gente pega, por exemplo, a geração Z, que já é, como você mencionou, já é a geração que já nasceu dentro, já existia toda essa tecnologia. Eles já são muito mais autodidatas, porque é isso, assim, eles vão pesquisar, eles não têm mais tanta essa dependência, né? Então, e aí voltando para o tema mercado financeiro, né? Se a gente achava que os bancos tradicionais eram esses Titanics ali, né? Eram aqueles elefantes gigantes e não sei o quê, e olha só a velocidade com que eles estão, com que essas instituições estão tendo que se movimentar e se mexer.
certamente, assim, quem tiver essa velocidade, essa agilidade, essa mentalidade para entender o que está acontecendo agora, aproveitar o máximo do que está acontecendo agora, para potencializar negócios, resultados, eficiência, produtividade, relacionamento com o cliente, tudo isso vai, sem dúvida alguma, se manter na frente. E sabe uma coisa, Fabi? Esses grandes titanics, neste momento, podem entender o que já aconteceu, porque nós estamos falando 17 anos atrás, eles estavam vivos, levaram uma porrada, souberam dar atrás. Só que eles têm uma coisa que as empresas insurgentes novas não vão ter, que é repertório. Então, quando a gente pega esses exemplos que o Bruno trouxe, vamos lembrar assim, ó, a brincadeira do mundo VUCA, tá VUCA, né? Porque a ambiguidade agora foi para outro nível. Então, se a gente olha o que você tem de ambiguidade no jogo, então, pegar um exemplo, vai, a gente consegue construir um conteúdo específico para um produto financeiro super rápido, que foi conectado para treinar toda a tua base de venda num outro dia, já trazendo exemplos reais, com uma explicação feita pelo ministro-chefe do não sei aonde, vai ter uma conta que é o Einstein fazendo, vai ser super ótimo. Só que a mesma tecnologia que faz tudo isso acontecer faz deepfake. Então, olha o tamanho da ambiguidade do jogo. Um banco deste tamanho já tem o repertório de um monte de coisa que deu errada, um monte de mal entendimento, o como se proteger do jogo. Então, ele consegue utilizar neste momento o repertório de problemas, né? Os calos, vamos dizer assim, a quantidade de calo que ele já teve pode ajudar a ele a resolver não só o problema para ele, mas até para a sociedade. Deixa eu entender que eu tenho uma baita de um conhecimento social sobre Brasil, finanças e tudo mais, que me capacita a resolver algo que é dado como o maior problema. Eu peguei deepfake de propósito, porque a gente fala de deepfake sempre do modo general, né, ruim, mas, pô, o deepfake é o jeito de você fazer vídeos rápidos e deixar interação. Você vai usar um ator. Então, ele tem. Se a gente só tira o fake e coloca lá o DeepMind, ele fica lindo, maravilhoso. Só que é a mesma tecnologia. Então, eu acho que esses grandes titanics vão ter um repertório que os outros não têm. E se eles tentarem só ser ágil, eles vão ser ruins. Agora, se eles tentarem ser mais rápidos, mas ao mesmo tempo mais consistentes em lidar com a ambiguidade desse novo mundo, eu aposto que eles vão ser melhores do que os outros. Não sei se era para esse lado que você estava olhando, Fabi, mas é uma coisa que, para mim, salta aos olhos quando a gente traz isso para o jogo. E o nivelamento disso é muito engraçado, né? Porque antigamente você precisava ser uma grande organização para ter acesso a muitas dessas ferramentas. Hoje em dia é o poder de uma bomba nuclear na mão de qualquer pessoa, entendeu? É uma coisa absurdamente poderosa. E que as grandes instituições cada vez mais vão ter que trazer isso para dentro, entender como ela combina com todo o histórico e outra, né? Tem uma infinidade de dados, de informação que estão lá há muitos anos e que uma vez que você consiga perfurar e acessar isso e combinar com essas informações, você tem também muitas vezes um repertório muito específico e muito poderoso, onde talvez algumas dessas ferramentas não tenham acesso porque é algo proprietário. Então, como é que quando você começar a tirar esse leite de pedra de informações proprietárias que as empresas detiveram e construíram ao longo de vários anos, muita coisa interessante vai poder surgir. E eu dou um exemplo rápido. Existe uma instituição financeira que tem muita informação do agro e que é uma informação totalmente proprietária. Ela sabe quanto é o valor de terra em qualquer lugar do Brasil. Uma vez que ela pega essas informações e começa a produtificar, é uma informação que só ela tem, e ela pode transformar isso, por exemplo, num SaaS para quem quiser saber valor de terra em qualquer lugar do Brasil. E amparado em operações de crédito, porque isso é uma terra que está sendo uma garantia de uma operação de crédito, então dá para saber exatamente quanto custa. Então, qual o valor que isso tem? Né? Então, qual o valor, por exemplo, que várias empresas, uma Caixa Econômica tem de entender um mercado imobiliário, de financiar o mercado imobiliário há tantos anos, quando ela começar a utilizar esses dados que só ela tem de uma forma muito aprofundada, conectada com tudo isso. Então, a gente está para ver esses colossos, essas grandes empresas também conectando esse potencial para poder fazer coisas únicas que talvez elas, de fato, tenham esse dado de uma forma mais depurada do que em outros locais. Então, vai ser interessante ver como isso vai se desenvolver
e como as empresas vão ser, o quão ágeis elas vão ser para aproveitar tudo isso e promover essa revolução dentro delas, né? Perfeito. Nossa, eu adorei isso. Infelizmente, a gente tem que encerrar esse papo, porque poderíamos seguir por muito mais aqui. E eu vou explicar por que que eu adorei, porque no fim das contas a gente está voltando para o tema dados, né? Então, assim, muito amarrado com o que é a essência aqui, né? Então, o valor é isso, é o principal ativo, as empresas que vão sair da frente. Quanto você consegue quando você tem isso estruturado, quando você traz mais dados para o jogo, para tomar as decisões, etc. Muito bom. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no Do The Math. Foi maravilhoso esse papo. A gente até fugiu da pauta, né? Foi para outros caminhos ali, ficou Eu bastante avisei que isso ia enriquecedor, acontecer, então eu te Fabi, agradeço mas adorei que muito. aconteceu. Já estava sinalizado, né? Bruno, para as pessoas que quiserem te acompanhar, te seguir, qual é o melhor canal? Talvez o LinkedIn é a rede que eu mais uso e tal, então, assim, sempre estou falando bastante de inovação financeira, e um pouco de inovação generalista também, então me sigam por lá, é só procurar Bruno Diniz, e Fintech, talvez, alguma coisa assim, meu nome vai aparecer. E foi um prazer, pessoal, poder falar. Eu acho que, como a gente fala, finanças é super transversal, né? Ele toca em vários outros setores, e é inevitável que a gente faça essa reflexão. E como eu falei, tem muitas tecnologias novas evoluindo e amadurecendo a uma velocidade muito rápida, que torna ali a previsibilidade de tudo isso muito baixa. E a gente está aqui meio que como palpiteiro futurista, mas certamente de muitas coisas que a gente falou podem e vão ser realidade, porque existe toda a infra para que isso aconteça, né? Então vamos acompanhar. Muito obrigado por estar aqui com vocês e poder A ter gente essa. que agradece, Bruno. Obrigado mais uma vez. E falar um pouco agora com o ouvinte. Hoje é impossível você não ter aprendido nada. É só impossível. Então vai no botãozinho, pega teu telefone no bolso, vai. Eu sei que você tá de fone de ouvido, pega o telefone no bolso, olha ali pro teu navegador. Isso, isso. Pegou? Agora abre, tá no Spotify, no Deezer, no Apple, não interessa, tem um botãozinho ali compartilhar. Clica nele e manda para 5 amigos. Você vai ajudar 5 pessoas com toda certeza, porque você aprendeu coisa aqui, você teve insight, você foi provocado. Eu sei disso. Faz isso, que ajuda os teus amigos e ajuda a gente. Bruno, mais uma vez, muito, muito obrigado e valeu!